Então, gente, eu queria utilizar esse vídeo aqui para falar de uma coisa que você provavelmente já viu no jornal, em algum comentário de rádio, alguma coisa assim, que é essa falácia de que o Bolsonaro e o Haddad são dois lados da mesma moeda, que um é extremista e outro é extremista igual. Eu queria utilizar esse vídeo para desmentir isso, porque simplesmente não é verdade, não tem comparação. Primeiro ponto, o Bolsonaro sempre foi autoritário, sempre defendeu ditadura, sempre foi do jeito que ele é. Você pode pegar os vídeos dele de anos atrás, onde ele fala abertamente que gostava da ditadura e que a ditadura tinha que ter matado, não torturado, não sei o que, blá, blá, blá. Se você gosta desse tipo de discurso, tá, isso daí é com você. Esse é um discurso de sempre do Bolsonaro. Esse é o que ele é. E o PT, todo mundo fala, mas a Venezuela e não sei o quê. Pelo que eu sei, o PT nunca, em momento nenhum, falou que tinha que fuzilar ou que tinha que matar os membros da oposição. Eu não me lembro de nenhuma eleição o PT falar que tinha que metralhar as pessoas do PSDB, quando o Bolsonaro falou recentemente que vai metralhar os petralhas do Acre. Essa questão de que os dois possuem um risco à democracia e ambos são ruins, não, isso não é verdade, gente. Vamos parar para pensar aqui. O Bolsonaro sempre defendeu a ditadura militar, defende até hoje. O voto que ele deu pro impeachment foi em homenagem a um torturador. E, mais uma vez, se você gosta dessas coisas, isso daí é com você, mas isso não muda os fatos. Bolsonaro apoia a ditadura e apoia o torturador. Isso é verdade. Ele tem inúmeras provas disso. O PT governou o Brasil por 12 anos, um pouco mais, se não fosse pelo impeachment. Em qual momento o PT instaurou a ditadura comunista aqui no Brasil em 12 anos de governo? Independente dos outros erros que eles tiveram, que foram muitos, mas em questão de ser autoritário, de acabar com a democracia, em qual momento desses anos o PT implantou isso? Não implantou, gente. Simplesmente nunca implantou. Tanto que não implantou que, se eles tivessem feito, a Dilma não teria sofrido impeachment e o Lula não estava preso. Que tipo de ditadura é essa em que os líderes são expulsos e presos? Não existe. Na Venezuela, que a ditadura não é assim que funciona. Quando o pessoal foi protestar, a polícia foi lá e desceu o cacete, o exército foi na rua. Isso aconteceu aqui no Brasil? A Dilma lançou tanques contra a população para impedir com que ela sofresse impeachment? Não, foi isso. O PT já fez algum discurso de nós vamos entrar e vamos fechar o Congresso e vamos não sei o quê. Nunca fizeram esse discurso. Então isso simplesmente não é verdade, que os dois são os dois lados da mesma moeda, os dois representam uma ameaça à democracia. Isso não é verdade. Então vamos parar de querer botar os dois no mesmo balaio, só porque um é de esquerda ou de direita. Não, tem uma grande diferença. O Bolsonaro é uma pessoa tão à direita que os outros partidos, por exemplo, o PSDB, que é um partido de direita, não está apoiando diretamente. Que é uma pessoa muito extremista, porque ele quer, não só nessa questão de homenagear a ditadura, mas ele quer privatizar tudo. O guru dele, o Paulo Guedes, quer fazer isso. E o PT nunca foi comunista, para início de conversa, mas o PT não é extrema esquerda, como alguns jornais e alguns jornalistas falam. O PT governou junto com o PMDB, que todo mundo sabe que é um partido de centro. Quem é extrema esquerda, que você pode dizer, é o PSOL, o PCO, essas coisas. O PT não, o PT é de esquerda. Você pode não gostar da esquerda, mas falar que o PT é de extrema esquerda já é um exagero. Outra questão é que o Haddad tem um projeto de governo, um projeto de esquerda, que talvez você não concorde, mas ele tem projetos claros. Ele tem um plano para tirar o Brasil da situação que a gente se encontra. Bolsonaro, no entanto, você conversa com muitos dos seguidores dele, eles não. Como é que o Bolsonaro vai lidar com a questão dos milhões de encralacados na dívida do SPC? O Haddad vai fazer o que o Ciro falou, vai fazer um programa para tirar o nome dele do SPC. O que o Bolsonaro vai fazer em relação a isso? Como é que o Bolsonaro vai gerar milhões de empregos para um país que está com milhões de desempregados? O Haddad já tem projeto para isso. Quais são os projetos do Bolsonaro? Falando nisso, é importante que os candidatos, por isso que tem debate, vão discutir essas ideias e, no entanto, o Bolsonaro não está interessado. Ele está interessado em utilizar o Twitter dele para espalhar a teoria da conspiração e qualquer outra coisa, falar de kit gay, que agora ele está proibido de falar, porque é mentira. A única coisa que ele sabe falar é a questão da arma. Mas qualquer outra proposta, principalmente questão de economia, e que agora para economia ele manda o segundo dele, o Paulo Guedes, calar a boca para não perder voto, o que ele tem a oferecer? Por que ele está fugindo de todos os debates? Mas foi por causa da facada, um desrespeito, você falar isso dele, não sei o quê. Não, mas por que o cara não se coloca
a disposição de fazer debate. Já falou várias vezes que talvez não faça debate mesmo, independente de tá podendo ou não. Inclusive, ele já está falando isso antes de tomar facada, antes até da campanha começar. E por que ele está se escondendo assim? Se eu fosse eleitor do Bolsonaro, eu gostaria que ele estivesse no maior número de debates possível, porque se eu acredito nas propostas dele para o país, que as propostas dele são as melhores, então eu quero que ele esteja lá no debate para justamente jogar na cara do opositor, jogar na cara do Haddad, que as propostas dele são uma merda e que as minhas propostas é que são as boas. Mas, no entanto, ele está fazendo o oposto, ele está fugindo do debate e está o quê? Tentando se garantir na personalidade dele, como o cara de fora, o cara que não é corrupto, etc., para garantir votos. Por que ele não quer debater as ideias que ele quer trazer para o Brasil? Por que ele não quer falar sobre o que ele vai fazer para melhorar a situação econômica, a situação de saúde, etc.? Ele não quer ter esse debate de ideias. Talvez seja porque ele realmente não tem nada para falar. E a gente pode ver do pouco que a gente viu nele nos debates, que ele realmente não tem muito mais a oferecer. Então, quando você vê alguém como o Haddad, que é uma pessoa que tem problemas, eu, inclusive, já citei várias vezes em outros vídeos os problemas do Haddad, mas por todos os defeitos dele, por todos os defeitos do PT, eles têm um plano de governo, eles têm ideias, eles têm projeto para o país. Eles têm, como é que a gente vai tentar tirar o Brasil dessa situação? Como é que a gente enxerga a questão trabalhista? Como é que a gente vai fazer isso? Etc, etc, etc. E toda a propaganda do Haddad gira em torno justamente dessas propostas, de querer falar, olha só, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não sei o quê. E qual que é a propaganda do Bolsonaro que se envolve? Se envolve ao redor de demonizar o PT, de falar que o Haddad é horrível e não sei o quê. Por que ele está fazendo isso? Por que ele só faz isso? Porque ele não tem nada de bom para oferecer exatamente. Ele não tem um plano de governo. Ele está justamente jogando com o que ele sabe que as pessoas querem ouvir. Tem muita gente que odeia o PT, tem muita gente que está com ressentimento com o PT, e o PT realmente fez muita merda nos últimos anos. E então ele está jogando com isso, mas sem apresentar nada ao mesmo tempo para substituir. O que ele vai substituir vai ser com Paulo Guedes, vai ser com um desgoverno, porque ele não está apto a governar o país, porque ele não está nem querendo discutir as ideias num debate. Que a gente já viu o que acontece quando ele vai discutir qualquer coisa um pouco mais complicada em um debate, coisas que são importantes para um presidente da República saber. Então essa questão de que os dois são o mesmo lado da moeda, que os dois são uma ameaça à democracia e que os dois vão afundar o país mais do que já está economicamente, simplesmente não é verdade. Como eu falei, um dos lados defende ditadura, defende torturador há anos. Ditadura desse país. Mas a Venezuela, não sei o quê. Estou falando desse país, não estou falando de Venezuela. Estou falando desse país. Porque se for falar de apoia ditador de outro país, o Bolsonaro também apoia o ditador do Chile. O Bolsonaro defende ditadura aqui. O PT nunca defendeu aqui. Nunca defendeu. Questão econômica. Bolsonaro, como eu falei, não tem projeto. O projeto dele é privatizar tudo, o projeto dele é governar para os ricos. E, na verdade, eu não sei nem se ele tem ideia de como que ele quer governar. Porque, mais uma vez, em discurso, o Paulo Guedes fala uma coisa, ele fala outra. E aí, quando perguntam para ele de economia, ele fala para falar com o Paulo Guedes. Aí o Paulo Guedes fala alguma coisa, ele fala que não é bem assim. Então, nem dentro da equipe dele, as pessoas sabem o que vai ser o governo dele. O Haddad tem projeto de governo. O Haddad tem plano para tirar as pessoas da SPC. Tem plano para criar emprego. Tem plano para educação. Tem plano para ciência. Tem plano para segurança. Porque, mais uma vez, essa proposta do Bolsonaro, que é a única proposta que as pessoas sabem, que é de armar todo mundo, isso daí não é uma proposta. Isso daí é ele basicamente lavando as mãos, olha aí, toma arma aí, vocês que se virem. O Haddad tem uma proposta de um sistema único de segurança. E mais uma vez, você pode discordar com as propostas do Haddad e falar que são propostas de esquerda, não gosto. Se bem que muitas das pessoas que falam isso às vezes nem viram a proposta, porque se vissem a proposta sem ter essa mística de que é de esquerda e é do PT, talvez até gostassem, mas ele tem propostas. Tem propostas claras de como é que ele quer governar o país. O Bolsonaro não tem isso. E aí eu vou perguntar para você. Por exemplo, você está com um projeto, no trabalho, no colégio, qualquer coisa assim. Você tem dois grupos. Um grupo está chegando, não se organizou, deixou tudo para fazer no último dia, todo mundo do grupo discorda e não fizeram nada, estão chegando para apresentar o trabalho, mais ou menos sem saber o que vão falar. Do outro lado, tem outro grupo que já tem trabalhado um tempo, fizeram alguns erros, tiveram problemas graves, mas estão com um trabalho ali, estão te entregando. Qual dos dois vai ser melhor? Qual dos dois grupos você acha tem chance de tirar uma nota boa? É o grupo que não se entende, que não apresenta nada, ou é o grupo que apresentou algo, que tem propostas concretas? Qual dos dois é o melhor? Então essa questão não tem comparação na minha visão. Os dois não são dois lados da mesma moeda. Eles não são... Um é a sombra do outro, um cria o outro. Não. São coisas diferentes. Um não tem preparo e só se vende no chavão. O outro tem. O outro tem plano, o outro tem preparo. Você pode discordar.
Então, essa é a escolha que você tem. Você tem escolha entre um projeto e uma escolha entre um discurso vazio. Essa é a escolha real que você tem. Não são dois lados da mesma moeda. O Haddad pode ser eleito e fazer um governo que você não vai gostar e etc. Mas para a situação que o Brasil está agora, que a gente está sem rumo, de que a gente precisa? A gente precisa de alguém que se contradiz 5 vezes durante a semana, ou a gente precisa de alguém que tem algum plano para o país, para o futuro? Eu, pessoalmente, acho que a gente precisa de um plano para o futuro, não um plano de voltar 50 anos no tempo.